Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós temos a alegria de estar junto ao nosso irmão amigo Cláudio Carvalho, que levará o tema Afabilidade e a Doçura. E à minha esquerda, o nosso xará Cláudio, que fará a prece final dos nossos trabalhos. E este amigo de vocês vai fazer a preparação no exórdio sobre o tema politeísmo. São 3 perguntas que tem aqui no Livro dos Espíritos. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Desde que o mundo é mundo, há pessoas que seguem várias religiões. Então, com o objetivo de estar agradando a Deus, né? Então, eu até já contei essa história aqui e vou repetir, que é um exemplo muito interessante de uma senhora, quando eu estava no Janga, no Seara de Deus, ela não faltava uma reunião. E uma vez, um fofoqueiro espírita, porque também tem fofoqueiro espírita, disse: mas Cláudio, essa senhora, eu vi que ela, no domingo, ela está na igreja católica, no sábado na igreja evangélica e na quinta-feira aqui. Eu disse: é mesmo? Ah, tá bom. Passou o tempo, um dia, eu estava coordenando a fila do passe, e ela se aproxima. Aí eu digo: eu vou tirar isso a limpo. Aí perguntei: senhora, é verdade que a senhora frequenta a igreja católica, a evangélica e a casa espírita? Ela disse: é, meu filho, quando eu morrer estou salva. Então, não é a quantidade. Nós temos que seguir uma religião que preencha os nossos porquês da vida, pela lógica, pela razão, pelo raciocínio, e que é uma coisa fácil. Sempre estamos aqui falando: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Sem instrução nós não vamos a lugar nenhum. Nós estaremos sempre à mercê de espíritos enganadores, mistificadores, brincalhões, porque quando nós morremos, nós não modificamos, nós continuamos na espiritualidade como éramos quando tínhamos o corpo físico, querendo as mesmas coisas. Se bebíamos, queremos sintonizar com quem bebe, continuar bebendo. Se fumávamos, idem. Se tomávamos choque, drogas, e vai por aí afora. Então, é preciso que a gente alicerce um conhecimento pela lógica, pela razão, pelo raciocínio dos porquês da vida. Quanta gente chega para mim e diz: Cláudio, por que eu sofro tanto? Não faço mal a ninguém. Então, a gente tem que buscar que nós não temos só uma existência. Nós temos várias e várias, e teremos tantas quantas necessárias ao nosso desenvolvimento. Então, é preciso a cada reencarnação nos analisar. Como Jesus disse: vigiai e orai. Muita gente pensa que é vigiar a vida alheia. Não, é a sua própria. Vigie a sua própria vida, verifique aonde você precisa melhorar. O que é que você anda fazendo, falando mal de A, de B e de C? Por quê? Por ciúme, por inveja, por sentimentos negativos? Então comece a modificação. A casa espírita é o local que nós podemos depositar essa confiança, porque sabemos por que sofremos, que nada nos acontece por um acaso. O acaso não existe. Nós estamos plantando hoje o que vamos colher no hoje, ou com certeza no amanhã. Então, fica aqui o nosso exórdio de orientação para aquelas pessoas que querem, de uma hora para outra, se ver livre do processo de obsessão, quando isso não acontece tão rapidamente. Porque o nosso interesse aqui não é simplesmente afastar o obsessor, a obsessora.
é orientá-la também para que siga o seu caminho para Deus. Há terreiros que você paga e ele tira as entidades, sim. Mas essas entidades ficam mais revoltadas e um dia soltam-se e vêm pior do que eram. Então aqui nós trabalhamos à luz da doutrina espírita, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da caridade não há salvação. A caridade significa termos um conhecimento de que todos que estão à nossa volta são filhos de Deus como nós. São nossos irmãos e irmãs. E aqueles que ainda estão desviados e que nós sabemos onde podemos ajudar, vamos fazer isso, mas não apontar de dedo em riste a deficiência alheia, algo errado que faça. Converse, sem ninguém estar ouvindo, porque tem pessoas, né, que eu trabalho num corpo de bombeiros, está ali o coronel Daniel, e me deparei com muitos que pela sua condição hierárquica, sabe com quem está falando? Então, não é assim. É fazer tudo, boa noite, bom dia, boa tarde, por favor, pode me fazer isso, não custa nada. Quem é superior ao outro? Muitos são financeiramente, mas moralmente estão deixando muito a desejar, né? Então a gente precisa entender o que é que estamos a fazer na casa espírita. Buscando auxílio? Que devo eu fazer? Comece a se autoanalisar. Francisco de Assis fazia isso diariamente. Ele se chamava Irmão Burrinho. E quando acordava, ele olhava-se no espelho e dizia: Irmão Burrinho, vamos ver o que você deixou de fazer ontem e pode fazer hoje. Não é? Porque a gente às vezes, num rompante, ofende um amigo, um irmão, ou até um desconhecido. Ter coragem no dia seguinte: fulano, fulana, me perdoa, eu errei. Eu ofendi você, eu tratei mal. Não custa nada. É assim que nós evoluímos, consertando aquilo que ainda temos de errado. As nossas imperfeições, os nossos vícios, que são a causa por onde as entidades negativas aproveitam para nos obsidiar. Aquele que vive falando da vida alheia constantemente vai ser acionado, está numa corja de espíritos ainda imperfeitos que vão se aproveitar dele para fazer uso de acusações indevidas e vão sofrer, porque a lei de causa e efeito chegará. Ninguém planta para não colher. A sementeira do Pai é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos e irmãs, os fenômenos espíritas existem para serem estudados, compreendidos. O porquê um médium incorpora um espírito? Por que aquele espírito diz que nos odeia se a gente não lembra nada? Ah, eu não sou capaz de ter feito isso. Agora você talvez não seja, mas em vidas passadas. O alicerce do conhecimento de vidas passadas é importantíssimo. A diferença de nós para a religião católica e evangélica, não é? Representa o conhecimento da vida eterna. Eu já contei isso aqui, vou repetir. Eu constantemente estou fazendo palestra de cultos ecumênicos, de turmas de formatura de engenharia, medicina, etc. E conheci um pastor. E esse pastor fez amizade conosco. E um dia nós chegamos mais cedo e ficamos conversando. Ele disse: Cláudio, eu só não aceito do espiritismo a reencarnação. E eu perguntei a ele: pastor, me diga uma coisa, você diz que Deus é bondade, justiça e amor. Disse: é, nós também. Diga-me uma coisa, pastor, o natimorto, a criança é tirada do útero da sua mãe já sem vida, nem fez o bem, nem fez o mal.
como será ela julgada por Deus? Ah, os filhos pagam pelos erros do pai. Eu digo, como é? Como? Isso é justiça? Quantos pais eu conheço que não valem nada? E os filhos são boníssimos, são moralizados, e vice-versa. Deus não condena nenhum de nós. Sabem quem é que nos condena? Nossos pensamentos, palavras e atos. Nós somos no reino da criação de Deus, os seres inteligentes. Então, irmãos e irmãs, usemos a nossa inteligência para a prática do amor, da caridade, como Jesus nos ensinou. Fechemos nossos olhos e elevemos o pensamento ao alto. Senhor Jesus, disseste certa feita que és o caminho, a verdade e a vida para Deus. Temos a consciência de que assim é certo. E te pedimos, para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que derrame sobre todos os fluidos benéficos e salutares, principalmente sobre o nosso irmão amigo Glauber Carvalho, que utilizará da palavra, abençoando a todos, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Glauber. Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Que essa paz continue a nos abençoar, que a gente possa captar, né, esses fluidos trazidos pela espiritualidade. Como sabemos, nesses momentos de reflexão, quanto mais conectado ao alto a gente estiver, mesmo diante de todo o cansaço do dia, né, do trabalho, das atribulações da vida, a gente tem que tentar, né, ao máximo, entrar nessa atmosfera fluídica que a Casa Espírita nos traz, né? E Cláudio vinha falando, né? Ele praticamente fez um resumo aí do que a gente ia falar, né? A experiência traz dessas coisas, né? A bagagem, a vivência. E aí a gente estava até brincando, né? Antes de subirmos aqui, né? O tema de hoje, a afabilidade e a doçura. E aí ficou um perguntando para o outro: será que você tem afabilidade e doçura? Aí eu disse assim: eu tenho certeza que eu não tenho. E é muito difícil quando a gente tem que falar algo que a gente não tem. Mas o mais importante é que a gente não desista. Por mais que a gente tenha dificuldade, né, com determinada orientação do Cristo, que são muitas as orientações do Cristo para que sigamos em busca da paz em nossos corações, em busca dessa reforma íntima tão bem nos orientada. Porque se buscarmos essa reforma íntima, temos a certeza de que muitos dos nossos problemas, muitas de nossas inquietações, elas vão aos poucos sendo sanadas. E sabemos também que, como somos espíritos imortais e viemos de diversas experimentações nos corpos de carne, estamos aqui em mais uma experimentação nessa escola da vida. E devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque a gente só tem uma certeza: o dia que a gente vem, e não sabemos o dia que a gente vai, mas todos nós voltaremos à pátria espiritual. E aí cabe a reflexão, né? Se por acaso tivermos que voltar à pátria espiritual no dia de hoje, como será que estaremos voltando a essa pátria espiritual? Será que estaremos voltando com nossa consciência tranquila, com nosso coração em paz, com a sensação de que eu busquei me melhorar, de que eu busquei aderir ao postulado do Evangelho, de que eu segui as minhas intuições para o bem? Ou será
que nesse momento a gente vai se deparar com o nosso verdadeiro eu. Aquele eu que muitas vezes a gente esconde por debaixo do tapete. Porque é muito comum que a gente use diferentes máscaras de acordo com o que nos convém. E a doutrina dos Espíritos, tão consoladora como é, ela nos orienta que a gente vá tirando essas nossas máscaras. Porque todos nós temos ainda uma máscara a tirar. Porque na sociedade muitas vezes somos uma pessoa, mas entre quatro paredes, dentro das nossas dificuldades, temos nossos repentes, temos nossos momentos de impaciência e tantas outras coisas, né? Se a gente fosse perguntar aqui, quem nunca, no momento de estar ali no volante, levou uma trancada e logo de impulso veio aquela vontade de xingar a pessoa? Quem nunca fez isso? E aí eu poderia dizer, aqueles que têm o impulso, mas não soltam, já estão se melhorando. Porque esses um dia soltaram uma palavra, ou abriram o vidro para discutir. E são nesses pequenos detalhes que a gente deve estar refletindo, né? Como bem falado aqui, o burrinho. E a gente deve ter um burrinho com 2 cestos, né? Como no passado se carregavam os alimentos, as roupas, a água. E esse burrinho, ele se viu muito em outras encarnações passadas, e até nesta mesmo, alguns aqui que são sertanejos ou tiveram a sua infância no campo, né? Eu tive uma parte da minha infância vivenciando, e eu lembro que eram 8 primos em cima de um burrinho, coitado, né? Então a gente tem que colocar essas dificuldades que a gente tem dentro desse cesto do burrinho. E a gente faça a reflexão, aponte mesmo, anote. Quando a gente tiver alguma postura que foi inadequada e que nos pega de surpresa, que a gente fixe nela até nos melhorar. E aí vem um grande, se não um dos maiores ensinamentos que o Cristo veio trazer, que é o divisor de águas, que são as bem-aventuranças. E aí, lembrando, uma vez assistindo um vídeo sobre Eurípides Bassanufo, aqueles que não o conhecem, vale a pena pesquisar sobre a trajetória desse espírito que hoje está na pátria espiritual e que passou aqui pela Terra e deixou um grande legado, um grande ensinamento, mesmo tendo voltado tão novo. E ele era da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, uma pequena cidade de agricultores, de lavradores, de pessoas bastante humildes. E desde novo, ele foi criado no seio católico, como muitos de nós. E era dedicado ao Evangelho, era dedicado ao estudo. É tanto que naquela época, né, nos primeiros anos aí desse século, era muito difícil os padres colocarem uma pessoa para dividir com eles, muitas vezes, os comentários sobre o que tinha nas passagens bíblicas. E Eurípides Bassanufo, um jovem ainda muito dedicado aos estudos do Evangelho, ele tinha uma sensibilidade tão grande que o padre às vezes pedia para ele falar, pedia para ele comentar. E começou lá em Sacramento, em Minas Gerais, pessoas da sua própria família a estudarem a doutrina dos espíritos. Eram raros os livros que chegavam na língua portuguesa, mas houveram as primeiras traduções. E ao Brasil chegou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E pessoas da sua família começaram a beber dessa fonte e tentaram ao máximo apresentar essa nova doutrina ao Eurípides Bassanufo. E ele ficou questionando, e de início ele não quis ter muito contato. Até
depois de muita solicitação de um tio seu para que ele participasse de uma reunião, ele pensou e refletiu: eu vou. Meio desconfiado, e foi de cavalo com seu tio, e o tio já dali falando, né, sobre essa doutrina consoladora, sobre a necessidade de nos melhorarmos moralmente, de buscarmos essa melhoria moral. E Eurípides Bassanufo, naquela ida, né, devagarzinho ali no cavalo, ele foi pensando, né? Uma das coisas que ele tinha mais dificuldade ou alguns questionamentos era sobre as bem-aventuranças, porque era de uma tamanha grandeza que muitas vezes, mesmo ele sendo polido no estudo e na oportunidade que tinha de conversar diretamente com os padres e discutir, ele tinha essa vontade de entender um pouco mais do que o Cristo veio revelar a partir das bem-aventuranças. E aí ele, no seu íntimo, ele fez a seguinte proposta: se nesta reunião João Evangelista vir e nos explicar sobre a doutrina dos espíritos, eu passo a ser espírita para o resto da minha vida. E quando eles lá chegaram, numa pequena casinha, numa sala, naqueles banquinhos de madeira, que acomodavam no máximo 25, 30 pessoas, quer dizer, um quadrado desse aqui, só tinham 2 lugares, justamente o do seu tio e dele. E aí a reunião se corria e se falava um tema à época, e de repente o seu tio, que estava sentado à mesa, que era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, uma pessoa extremamente humilde nas palavras, porém com um coração gigantesco. Ele é tomado, né, por aquela atmosfera celestial e recebe a psicofonia de João Evangelista. E João Evangelista começa a discorrer sobre as bem-aventuranças e penetra no tema de uma forma tão sublime que todos que ali estavam entram numa sintonia de harmonização, de paz, de amor, de fraternidade, que muitos vieram a se emocionar, inclusive o próprio Eurípides Bassanufo. E passaria ali a doutrina dos espíritos no Brasil a ter um grande batalhador em prol da divulgação da doutrina dos espíritos e das bem-aventuranças, porque tinha nela a chave que iria abrir a porta de muitos corações endurecidos. E ele começa a realizar o seu trabalho. E um dos grandes legados que ele deixou, que até hoje se encontra em pé, mesmo passado tantos anos, foi o Colégio Allan Kardec. Era uma escola onde se iria ensinar a alfabetizar ainda no modelo do Pestalozzi, que foi o professor de Allan Kardec. Ele, que na França veio revolucionar o método de educar as crianças, os jovens, trazendo uma nova formatação, onde deixava com que aqueles espíritos, com sua bagagem, despertasse o seu conhecimento, não só aquele ensino do decorar,
ou do aprender para fazer uma prova, não. O ensino de deixar despertar a grandeza do ser. E Kardec seguiu esses ensinamentos, e muitas pessoas não sabem, mas antes mesmo de Kardec fazer a compilação, ser o ordenador de todas as informações que à época surgiam através das mesas girantes, das pancadas, das mesas dos raps, e estavam várias informações importantes, mas desconectadas. Ele, como um grande pesquisador da época, que aos seus 24 anos publica um livro dando uma sugestão para educação na França e em parte da Europa, viria a ser convidado para uma dessas reuniões e começaria ali a fazer todo o ordenamento. Mas professor de anatomia, matemática, astronomia, química, física, ele se dedicou ao ensino. E não só ao ensino do que os espíritos vinham a orientar a humanidade naquela época, no local onde necessariamente e estrategicamente foi escolhido, porque na época do iluminismo, onde estavam se iniciando as postulações, as ideias, o desenvolvimento de todo um conjunto de novas ideias e de filosofias, e Kardec começa a trazer, mas ele lecionava crianças e jovens de graça, criou uma escola técnica e ali muito foi feito. E quando a gente vai se deparar com as obras de Chico Xavier, tem uma obra que é de extrema importância, que todos nós possamos ter a oportunidade de ler e estudá-la, não só ler, mas estudá-la, que é o livro Boa Nova. Aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ler, leiam, porque eu tenho certeza que vai sensibilizar o coração de vocês. Porque é trazido por Humberto de Campos, né? Também com o apoio de Emmanuel, mas com toda a pesquisa de Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Ele traz a história do cristianismo redivivo, como foi os primeiros passos de Jesus trazendo essa boa nova, essa essa consolação através do reino de Deus, porque a doutrina viria mais na frente, que é essa ao qual hoje nos deparamos, nos estudamos e vivenciamos, e buscamos vivenciar na realidade. E nesse livro Boa Nova tem um capítulo dedicado às bem-aventuranças, e lá chama a atenção, porque dos seus apóstolos escolhidos naquela região de Cafarnaum, num lago onde várias aldeias de pessoas humildes, materialmente falando, humildes de coração, brandas, porém muitas delas revoltadas ou inconformadas, né, da forma como o Império Romano dominavam a época, e muitos se sentiam alheios, né, escravizados, sofridos. E Jesus não buscou nestes dominadores da época o início da sua obra. Ele foi justamente buscar naquele lago onde existiam diversas aldeias de pessoas simples e humildes as suas primeiras pregações. E como nada na espiritualidade acontece ao acaso, e Jesus sendo o governador do orbe, aquele que projetou tudo aquilo que existiria aqui na Terra, com um planeta que hoje é de provas e expiações, mas que irá se regenerar e irá seguir o seu curso na evolução divina. Porque essa é a vontade de Deus,
essa é a vontade do Cristo como um dos grandes mentores espirituais do universo. Porque são muitos Cristos e são muitas moradas. Por isso que no próprio Livro dos Espíritos, Kardec já dizia lá atrás, onde a astronomia ainda estava num processo de descobrimento das primeiras estrelas, ele já dizia, há muitas moradas na casa do Pai. E hoje já sabemos a quantidade de galáxias, de sóis, de planetas que existem. Mas lá em 1854, essa informação já era trazida pelo Livro dos Espíritos. E nesse livro Boa Nova, ele relata que Levi, um dos escolhidos de Jesus, como muitos outros, que começavam a receber e a beber dessa fonte tão grandiosa que eram os ensinamentos do Cristo, tendo convívio direto com ele. Levi, que foi cobrador de imposto, dentre os apóstolos era um dos mais intelectualizados, é tanto que viria mais na frente a fazer as anotações daquilo que o Cristo vinha a falar. Em determinada tarde, ele recebe 3 pessoas à sua porta. E aí Levi, quando abre a porta, se depara com 3 conhecidos dele. E ele diz: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sobre o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então veja que Levi, escolhido como apóstolo do Cristo, pelo Cristo, tinha ainda em seu coração arraigado os questionamentos que não deveria ter, fazendo julgamentos precipitados daqueles irmãos que tanto precisavam do acolhimento dessas revelações novas que o Nazareno, tão iluminado, trazia, e que as pessoas estavam sedentas em conhecer esses ensinamentos. E horas depois, Simão Pedro adentra a residência de Levi com o próprio Cristo, e ele vem eufórico a falar que haveria batido a porta 3 pessoas e que ele tinha dito que aquelas pessoas não eram as adequadas para se iniciar a obra do reino de Deus, e questionando por que não o Cristo iniciar esse postulado diante dos poderosos, diante daqueles que detinham todo um conjunto de forças numa Roma à época que era considerada a principal capital do mundo, desenvolvendo um sistema de guerra que poderia dominar qualquer local, sistema de correios, sistemas de irrigação até hoje utilizados, as grandes obras monumentais da arquitetura. E aí ele questionava, ele como cobrador de imposto, um representante do próprio poder romano, ele pergunta: por que não, Jesus, iniciar por este caminho? E Jesus coloca a mão no ombro dele, muito pacificamente, e com aquele olhar celestial, diz: se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, pois buscando os oprimidos, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de vosso Pai em seus espíritos.
E aí ele esclarece a Levi. Aí ele faz Levi refletir a forma como ele estava conduzindo. Ele, na condição de pessoa próxima ao Cristo, que recebia as informações, e todos os apóstolos começavam a ser procurados, porque queriam ouvir deles, muitos já que não tinham contato direto com o Cristo, queriam ouvir dele aquelas orientações que começavam a se espalhar nesse lago, entre as aldeias, de um reino de Deus diferente ao qual eles estavam acostumados a ouvir pelas leis de Moisés. Uma nova interpretação das leis, de uma forma muito mais branda, de uma forma muito mais consoladora. E aí eles começavam a despertar o interesse nisso. E Jesus continua: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Falando aí no caso desse poderio romano, né? Como vencedores da terra. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? E aí ele fala: imagine se iniciarmos a pregação nessa classe que você acha que seria mais interessante, Levi. Chegariam aqui generais, punhando suas armas, trazendo os seus soldados, seus escravos, querendo construir templos soberbos e grandiosos. E não era isso que Jesus buscava. Jesus buscava a simplicidade. Jesus buscava construir templos, sim, mas dentro do coração de cada um, e mostrando que existia um Deus dentro de cada um daqueles que ali estavam, e onde haveria a verdadeira felicidade, que não era essa felicidade terrena, essa felicidade do poder, essa felicidade de ter mais e mais, numa época em que se escravizava, praticamente cada pessoa tinha direito a um escravo, se tivesse um pouco de posse, e que a rudez era tão grande que poderia cegar um escravo por coisas banais, onde as mulheres não saíam ao sol para não queimarem a pele e a sociedade achar que elas trabalhavam, porque ninguém botava a mão em nada que não fosse apenas um papel não, né? Um papiro para escrever, ou algo que não fosse cansar, de tanta mordomia, tanto escravo que tinha. E aí Jesus diz: até que as esponjas do tempo absorvam as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram sobre um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. E aí entrando agora no capítulo 9 do item trazido como orientação, instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, que a gente havia falado no começo. E aí o Espírito Lázaro começa a sua orientação da seguinte forma: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. E mesmo durante a organização, Kardec, quando foi organizar as bem-aventuranças, não é à toa, ele colocou no meio dos capítulos um capítulo 6º chamado Cristo Consolador. Entre as bem-aventuranças, tinha um motivo? Tinha. Pela inteligência de Kardec e pela orientação dos Espíritos.
E aí a orientação do próprio Espírito de verdade, onde diz: o jugo leve, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e arrependei de mim, que sou brando e humilde de coração, dizia o Cristo, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E nosso jugo parece hoje ainda ser bem pesado, né? O jugo de Levi. E é isso que a gente deve estar refletindo. Como é que a gente está conduzindo a nossa vida em relação aos julgamentos? E tem um livro bem interessante, que eu acho que acredito que aí na biblioteca tenha, chamada Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, que é bem recomendável, assim, que leiam também, é interessante. Ele diz assim: ao conhecermos as nossas deficiências, abrimos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos em todos os rumos dos valores eternos, dos talentos que Deus depositou em nossos corações. Dos talentos que Deus depositou em nossos corações. Então muitos se sentem, né, injustiçados, ou que as coisas não dão certo, e que está lutando, batalhando, mas tem sempre uma pedra no caminho. Então nunca esqueça que Deus colocou um talento dentro de nossos corações, que possamos descobrir esses talentos e utilizá-los, antes mesmo de questionar sobre problemas, sobre dificuldades. É arregaçar a manga e correr atrás da felicidade que o Cristo veio a nos ensinar. Não a felicidade material transitória, mas a felicidade celestial, porque isso aqui é uma curta passagem e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para não chegar do outro lado e se perguntar: por que eu não fiz? Por que eu deixei passar? Por que eu li? Por que eu estudei? Por que eu falei e não fiz? Aí eu estou falando para mim mesmo, tá? Para recuar aí em vocês. Então, vamos arregaçar as mangas. E aí na questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que é que os Espíritos nos trazem? Um sábio da antiguidade vos disse: conhecer-te a ti mesmo. Conhecer-te a ti mesmo. Fazer uma autorreflexão. Olhar-se no espelho. Procurar saber quem sou eu. O que vim fazer nessa encarnação? Qual é a minha missão? Aonde eu preciso me melhorar? Aonde eu preciso exercitar mais aquilo que eu tenho de bom? Porque sempre tem, como dizia Chico, pessoas chorando para a gente enxugar o pranto, porque a gente não tem tempo de chorar. E será que a gente está fazendo isso? Ou a gente está sempre colocando que estou sem tempo, que eu estou com muito trabalho, que eu tenho que buscar mais e mais, e a oportunidade passando. Porque muitas vezes tem um vídeo até interessante, onde pessoas são filmadas em situações que elas, depois que são filmadas, elas fazem a pergunta: se passasse uma pessoa por você, uma idosa de uns 80 anos, carregando 2 sacolas pesadas de feira, o que você faria? Eu pararia e iria ajudar. Se você passasse e tivesse uma pessoa que de repente caísse todos os papéis que ela estava carregando, o que você faria? Eu pararia, colheria todos os papéis e entregavam. E aí essas pessoas são chamadas para assistir um vídeo. E de repente, quando passa esse vídeo, são essas pessoas que estão na rua passando, a situação que elas diziam que iria fazer está na frente delas e elas não viam. Por quê? Está com a mente tão voltada nas atribulações da vida, que às vezes a oportunidade do auxílio está na nossa frente e a gente não consegue ver. E aí é um grande recado para que a gente tenha
olhos de ver e ouvidos de ouvir, para depois a gente não nos culpar e aumentar o nosso sofrimento, porque a gente deixou de fazer. E começa esse olhar atento dentro dos nossos lares. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a um dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Veja. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. E quem nos traz essa orientação no Livro dos Espíritos é Santo Agostinho, que, como Francisco de Assis, também fazia sua reflexão, seu autoconhecimento, aonde ele precisaria melhorar. E são orientações que devemos seguir. Ou seja, a busca incessante pela transformação moral irá fazer a diferença. Porque se a gente não buscasse melhorar moralmente, a gente vai estar em busca de algo que depois a gente não vai poder levar. Porque a gente só leva dessa vida aquilo que a gente construiu para que nosso coração volte mais brando, mais pacífico, mais em paz. Porque tudo que a gente construir de material fica. A gente não leva nada disso. E aí continua Lázaro. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz desta qualidade. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste. Olhe o trânsito. Mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro falam pela frente. Se mudem dardo peçonhento quando estão por trás. Então a gente tem que ter cuidado com nossa língua, que ela pode ser de ouro pela frente, mas por trás a gente está fazendo comentários que não são necessários. Emmanuel já nos diz, nos orienta, se é para você falar algo que não seja construtivo, fique calado. Isso serve dentro da própria casa espírita ou do trabalho. Se eu não vou botar a mão na massa, se eu não vou ajudar, para que eu tá dando pitaco? Porque eu acho que a cadeira deveria ser assim, porque eu acho que isso aqui deveria ser assado. E o que é que eu estou fazendo para ajudar? Será que eu estou realmente contribuindo? Ou a minha língua de ouro está disseminando disse-me-disses, que só vem a destruir a harmonia, seja no lar, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita. Então são orientações que os espíritos nos colocam que a gente deve estar em alerta, para que a gente busque evitar essas situações. E aí André Luiz: o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. Entretanto, através da evolução em sucessivas existências, as reencarnações, um dia eles serão brandos e pacíficos, filhos de Deus que possuirão a terra, comprometidos com o amor e a caridade, trabalhando para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. Que foi essa bem-aventurança que o Cristo trouxe. Ele queria amparar os fracos, como forte que ele era, governador do orbe, que veio com a sua força moral, sua angelitude celestial, amparar os fracos. E nos ampara até hoje, que continuamos fracos ainda em espírito. Por quê? Ainda temos muitas imperfeições.
mas a cada dia uma reflexão. E se a gente for buscando, seguindo as orientações de Santo Agostinho, Francisco de Assis, fazendo essas reflexões, a tendência é que a gente vá melhorando. Agora, se a gente não der atenção, vai passando, a gente vai acumulando nesse cesto do burrinho muita coisa de errada que a gente não reverteu. E aí pode não dar tempo, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Continua Lázaro. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que lhes chamam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir à opressão, aquele que se sente poderoso acima de tudo. Então, aqueles que têm subordinados, seja ele em que nível for, procure tratar da melhor forma possível. Seja afável, seja compreensivo, para não deixar que o poder ou o cargo passe por cima das pessoas como um trator. E existem muitos líderes, que aí não pode nem chamar de líder, né? Existem muitos chefes assim. Só que ele diz assim: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Porque pessoas que são assim, né, gostam de mandar e se acham acima de tudo, acima da verdade, criam uma atmosfera que ninguém gosta. As pessoas suportam porque tem que suportar, respeitam por uma questão de hierarquia. Mas saiu dali do trabalho, você quer distância. Ou saiu dali do seu convívio familiar, seja onde for, você não quer muita aproximação, porque é uma pessoa tão pesada, né? A gente está precisando de pessoas mais afáveis. Então, procuremos ser mais afáveis, para que a gente atraia para a gente as pessoas. Que a gente possa ser pessoas que congreguem o amor, a paz, que demos bons conselhos, saiam de nós palavras amigas. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 774, pergunta-se aos espíritos: há pessoas que deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Por que tem tantas perguntas direcionadas à questão familiar? Porque sabemos que a nossa primeira prova de tudo aquilo que a gente prega, de tudo aquilo que a gente busca, é entre quatro paredes. É onde a gente realmente se mostra quem nós somos. Porque aqui somos um Cláudio, um Glauber, um outro Cláudio. E às vezes dentro do lar, em determinada hora vem a impaciência, que não vem aqui. Vem uma série de dificuldades que a gente precisa nos melhorar. E que aqui a gente está todo mundo sobre os fluidos da espiritualidade. Então era bom que a gente continuasse como somos aqui, lá fora também. No trânsito, no trabalho, em casa. É isso que o Cristo quer de nós, né? Mas a gente ainda está tropeçando muitas vezes, né? Pisando em ovos, dando topada. Mas nada melhor do que um dia após o outro. E nunca é tarde para que a gente possa melhorar naquilo que a gente precisa melhorar, e que cada um de nós sabe dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, aonde devemos melhorar, onde é que o calo aperta. Temos plena convicção disso. E aí os espíritos respondem: os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família estreitam os primeiros. Então na família a gente estreita esses laços. Por isso que a gente deve ser em casa como a gente é na sociedade. Se lançamos sorrisos, palavras amigas, devemos nos cobrar para sermos assim sempre também no lar.
mas somos espíritos ainda em evolução e temos nossas dificuldades. Mas os ensinamentos estão à nossa disposição para que a gente consiga buscar e segui-los cada dia. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então imagine, infelizmente muitas famílias estão se dissociando, né? Por quê? Porque muitas vezes se busca algo dentro de uma relação que não é o amar por amar. Muitas vezes é uma troca. Ah, não, eu vou me relacionar com tal pessoa porque eu vou tirar algo dali. E não necessariamente tenha que ser algo material. Mas sábios e felizes aqueles que se unem na pureza do amor. Do amar por amar. Do buscar construir conjuntamente. De darem as mãos no sentido de caminhar juntos. Mas muitos de nós ainda fazemos trocas na relação. E por isso que vem as dificuldades. E é por isso que na família, que é onde é uma verdadeira continuidade de relações, de existências e de vivências, porque muitas vezes o filho vem como, numa próxima encarnação, como pai ou como mãe, e aí se misturam os papéis, para que as dificuldades, elas vão se vaindo, e um vai ajudando o outro. E assim são os laços espirituais da família. E ele diz: o resultado do relaxamento dos laços de família é uma recrudescência do egoísmo. Então as famílias estão se dissociando e as pessoas se tornando mais egoístas. Por quê? Estão sozinhas no celular, não precisa trocar o canal da televisão, né? Fazer, eu vou assistir a novela, mas depois eu vou assistir. Eu estou sozinho, eu assisto o que quero. Eu vou para onde eu quero, eu não preciso ir aos domingos na pizzaria quando eu queria ir para um sushi. E aí vai, né? Então são simples. É onde a gente aprende a ceder. É onde a gente aprende a dividir. É onde a gente aprende a compartilhar. Então, assim, é uma escola para o ser humano. Por isso que a espiritualidade deixa isso muito claro. Os laços de família são importantíssimos para nos tornarmos seres mais sociáveis. E qual o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa, que é o eu. Porque eu. Nós. Devemos tirar essas palavras de eu faço, eu posso, eu quero, eu mando. Não. Temos que trabalhar mais o nós. Independente. Mesmo se eu for uma pessoa que hoje mora só, mas eu tenho meus vizinhos. E a convivência, ela é salutar. A boa convivência, ela é salutar. Às vezes você se depara com vizinhos que baixam a cabeça, não dão um bom dia. Você entra no elevador, a pessoa pega logo no celular e finge que não lhe viu. E aí? Onde é que está a lei de sociedade? Onde é que eu estou procurando exercitar-me dentro da lei de sociedade? E aí Kardec traz um esclarecimento. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Já está chegando, seu Cláudio, mas eu vou passando aqui devagarzinho. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão,
ela nos traz a seguinte mensagem: a família não é apenas o grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com um programa de evolução espiritual previamente estabelecido. Aqueles que acham que estão ali por acaso, ou que questionam: por que eu nasci nessa família? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que eu tenho um irmão assim? E por que e os muitos porquês? No mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Está ali a marca registrada de cada um. Dentro do lar, tiramos as nossas máscaras. Somos quem somos. E esses valores são os que nos tipificam. Então, que valores estamos cultivando? O homem tem necessidade de uma sociedade mais ampla do que a família em curto ciclo, demasiado estreito e contingente. Acaba defiando espiritual e moralmente. Traz o pensador Carl Gustav Jung, no livro Desenvolvimento da Personalidade. E finalizando, Lázaro diz: não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. E aí o irmão José, no livro Orai e Vigiai, que também tem aí na biblioteca para vocês estudarem, ele diz: procurar ser sincero em tudo o que faças. Nivela o teu discurso à tua vida, e a tua vida será na prática o que pretendes na teoria. E aí eu finalizo agradecendo a atenção de vocês, a colaboração, e pedindo ao Mestre Divino que abençoe cada um de vós, que possam voltar para os lares sentindo-se em paz e tranquilo. Bom, minhas irmãs e irmãos em Cristo, ouvir este jovem com tão belas palavras e ensinamentos, permita que eu retorne ao Espírito de verdade que nos deu dois ensinamentos. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Xará Cláudio. Ele se julga genérico, não é, Cláudio? Para a prece final, oremos todos. Jesus, amado Mestre, te agradecemos mais uma vez de estarmos aqui reunidos em teu santo nome para ouvir as palavras do teu Evangelho, e nos ajude a todos nós a pôr em prática os ensinamentos desta noite, que ilumine a todos nós e nos proteja e nos oriente sempre. Que nosso irmão Cláudio Selva deu o resultado como encerrado. Senhor Jesus, renovando os nossos agradecimentos por tudo o que acabamos de receber, pelo acréscimo da vossa divina misericórdia. Permitai, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares com o coração repleto de ensinamentos e que nos ajude no nosso dia a dia a colocá-los em prática. Com esta rogativa, permite que possamos encerrar os trabalhos desta noite como os iniciamos, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja.